Prezados telespectadores de todo o Brasil, você que nos acompanha pela página do Facebook da nossa querida Arisp, a nossa TV Registradores, estamos aqui para mais um evento do nosso canal Jurisprudência Conectada, nosso programa Jurisprudência Conectada da TV Registradores, que vocês podem nos acompanhar aí pela página do Facebook da Arisp, tá bom? Aliás, sugiro a vocês que possam compartilhar a nossa página para que possamos atingir um grande número de pessoas com a nossa aula de hoje, com a nossa importante jurisprudência do dia de hoje, jurisprudência extremamente atual, principalmente com o momento em que vivemos no nosso país, né? Então, aproveitem como eu vou compartilhar aqui, acabei de compartilhar, compartilhar. Então, já peguei no meu Facebook aqui, estou compartilhando com vocês a página do canal Arisp, tá bom? Então, façam a mesma coisa, compartilhem para que o nosso programa possa ter um alcance maior do que já tem, tá? Mais uma vez eu estou aqui com muito prazer para tratar das jurisprudências, das principais jurisprudências do nosso país. Eu, com muito prazer, estou aqui mais uma vez, separei uma jurisprudência do STJ de uma matéria bem relevante para o registro, principalmente o registro de títulos e documentos, né? E uma matéria extremamente relevante para o atual momento em que vivemos dentro do nosso país, né? Então, nós vamos tratar de uma jurisprudência aqui do STJ, referente ao recurso especial 14.12.529 de São Paulo, né? 14.12.529 de São Paulo. E esse recurso especial, ele vai tratar sobre a necessidade do registro da cessão fiduciária de crédito para a constituição desta cessão fiduciária, para a constituição de um direito que acabará por consequência fazendo com que este crédito, em uma eventual recuperação da empresa, este crédito esteja excluído do processo recuperacional, né? Esse instituto é conhecido também como trava bancária, porque pode ser utilizado por qualquer credor, né? Todavia, as instituições financeiras são as principais responsáveis, né, pela utilização deste instituto legal, tá bom? Então, nós vamos tratar desse assunto extremamente relevante, tá? Eu vou começar aqui com a ementa para vocês. Vamos ler a ementa aqui, que diz o seguinte: recurso especial, recuperação judicial, cessão fiduciária sobre direitos sobre coisa móvel e sobre títulos de crédito. Credor titular de posição de proprietário fiduciário sobre direitos creditícios. Não sujeição aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005. Matéria pacífica, no âmbito das turmas de direito privado do STJ. Pretensão de submeter aos efeitos da recuperação judicial, como crédito quirografário, os contratos de cessão fiduciária, que à época do pedido de recuperação judicial não se encontravam registrados no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor, com esteio no parágrafo 1º do artigo 1360... do parágrafo 1º do artigo 1361-A do Código Civil. Em subsistência, recurso especial provido, tá? Então, turma, não se esqueçam também, antes, aqui um recado importante, tá? Não se esqueçam da nossa revista eletrônica no canal do Arisp Jus, que tem um artigo extremamente bacana com o Dr. Leonardo Brandelli, tá? Então, uma dica aqui para vocês. A nossa revista eletrônica, Dr. Leonardo Brandelli, fez um artigo irretocável, imperdível, dentro da nossa revista eletrônica, tá bom? Então, fica a dica. Bom, pessoal, vamos lá. Voltando aqui. Vamos tratar, então, eu trouxe aqui a ementa para vocês, referente a esse recurso especial, julgamento lá do STJ de 2016. O que ocorre, né? Só para que nós nos situemos aí dentro do espaço e do tempo, né? A lei de falências, que é a Lei 11.101/2005, ela, como a própria numeração já nos mostra, ela foi publicada em 2005 e entrou em vigor ainda daquele ano. Ela é de fevereiro de 2005 e teve um vacatio legis de 6 meses. Todavia,
Esta legislação, ela nos anos anteriores, antes da sua aprovação, porque ela não é um projeto efetivamente de 2004, 2005, é um projeto já do final dos anos 90, esta legislação, ela sofreu algumas alterações, né, muito próxima à sua votação. E essas alterações acabaram por incluir, dentro de um rol de exclusões de créditos, o crédito oriundo da cessão fiduciária, né? Então, veja só, a empresa, quando está em crise, ela pode se utilizar de um instituto chamado de recuperação judicial, tá? Vamos lá. O que seria esta recuperação judicial? Recuperação judicial é um instrumento que tem por objetivo fazer com que o empresário supere a sua crise econômica e financeira. O artigo 49 da lei, lá no caput, diz que estarão sujeitos ao processo de recuperação judicial todos os créditos, todas as dívidas que a empresa tiver, né, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial. Então, se a empresa ingressa com um pedido de recuperação judicial na data de hoje, 27 de janeiro de 2016, o que ela deve incluir como credores? Todos aqueles credores, tá, que ela tenha na data de hoje. Então, todas as dívidas vencidas e vincendas, todas as dívidas já vencidas e todas as dívidas que ainda vão se vencer, estarão inclusas dentro desse processo recuperacional, tá? Porém, o parágrafo 3º do artigo 49 traz lá alguns credores que estarão excluídos desta recuperação judicial. Então, a princípio, a recuperação judicial ela não vai ser aplicada para os credores tributários, os credores previdenciários, então o fisco e a previdência social estão fora da recuperação judicial. Também estará fora da recuperação judicial o credor da promessa de compra e venda, o credor do contrato de venda com reserva de domínio, né? Estará excluído da recuperação judicial o credor do contrato de arrendamento mercantil, o credor do contrato de alienação fiduciária em garantia, o credor do contrato de adiantamento de câmbio ao exportador e também o credor oriundo da cessão fiduciária de crédito, tá certo? E aí é que nós chegamos no nosso tema de hoje, né? Sobre essa cessão fiduciária de crédito. A Lei 10.931 de 2004 passou a admitir, essa lei ela altera o Código Civil, ela inclui no Código Civil o artigo 1368-A, né? Ela passou a admitir que créditos, que bens fungíveis, tá, pudessem ser objetos de alienação fiduciária. Né? E passou a admitir a possibilidade, por exemplo, dos títulos de crédito, a possibilidade dos contratos serem garantidos por alienação fiduciária, né? A chamada cessão fiduciária de crédito. Né? Então, a legislação em 2004, antes da entrada em vigor da Lei de Falências, ela admitiu a possibilidade de cessão fiduciária de crédito para bens fungíveis. Né? Dentre esses bens, nós encontramos os títulos de crédito. Dentre esses bens, nós encontramos também os contratos, por exemplo, o contrato de mútuo. Né? A empresa está em crise, ela está com um problema financeiro, ela está com um fluxo de caixa ruim. O que ela faz? Ela faz um mútuo bancário e adquire dinheiro da instituição financeira. A garantia que ela presta vai fazer com que os juros aplicáveis sejam menores e, por consequência, evidentemente, esse crédito seja menor, né? A devolução desse crédito, né, seja efetivamente menor, com as taxas menores. E aí, quanto mais garantia tiver o crédito, mais barato será o crédito. Então, a instituição financeira, por vezes, para que ela conceda uma taxa de juros mais interessante, então ela exige uma garantia. E essa garantia, muitas vezes, se dá através de uma cessão fiduciária. Exemplo, pode ser objeto de cessão fiduciária duplicatas, ou seja, recebíveis que a empresa, que o empresário que está necessitando do crédito, tenha a receber num futuro. Então, imaginemos, ele está agora no mês de janeiro, precisando de caixa, precisando de fluxo de caixa para pagar as diversas obrigações que ele possui, e ele tem diversas duplicatas a serem recebidas durante o ano de 2017.
Ele pode antecipar os recebíveis dessa duplicata. Então, a instituição financeira lhe concede um crédito, né, e lhe adianta os valores relativos a essas duplicatas. E a empresa, então, o que ela faz? Uma cessão desse direito de crédito. A partir deste momento, esses créditos que a empresa tem a receber, instituição financeira que efetivamente concedeu esse crédito, tá? Então não mais pertence esse crédito à empresa que tomou o crédito da instituição financeira. Por sua vez, quando há essa cessão fiduciária de crédito, este crédito deste contrato de empréstimo, ele acabará, por consequência, estando excluído de um eventual processo de recuperação judicial. Então, a empresa está em crise, ela pede a recuperação judicial, ela vai incluir na recuperação judicial todas as dívidas que ela possui na data do pedido. Este contrato de mútuo é um contrato que representa uma dívida que a empresa tem, né? Teoricamente, esse contrato, se não tivesse a cessão fiduciária de crédito, poderia estar incluso no processo de recuperação judicial. Todavia, este contrato não estará incluso no processo de recuperação judicial. Por quê? Porque a legislação o retira, a legislação o exclui do processo de recuperação. Porém, o que é importante? Este contrato, para que tenha eficácia perante terceiros, a legislação exige o quê? Que este contrato, que esta cessão fiduciária, ela se torne pública. E para que esta cessão fiduciária se torne pública, a legislação exige o quê? O respectivo registro. Então, quando a instituição financeira, concede um crédito, este crédito acaba então sendo garantido por uma cessão fiduciária de recebíveis, por uma cessão fiduciária de crédito, então, para que haja o efeito perante terceiros, necessário será que este contrato seja, então, registrado no cartório de registro de títulos e documentos do domicílio do devedor. Então, a instituição financeira, o que ela deveria, a princípio, fazer, né? Obteve o contrato, né? O contrato tem cessão fiduciária, já imediatamente promover o registro junto ao cartório de registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, tá? Nós veremos que essa jurisprudência ela tem um entendimento um pouco diferente disso, tá bom? Quer ver, ó? Vamos ver. Nós vimos a ementa. Vamos lá. O tópico 1. O tópico 1 diz assim, ó. Vamos lá. Encontra-se sedimentada no âmbito das turmas que compõem a segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, caso dos autos, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005. 2. O Código Civil, nos artigos 1361 a 1368-A, limitou-se a disciplinar a propriedade fiduciária sobre bens móveis infungíveis. Em relação às demais espécies de bem, a propriedade fiduciária sobre eles constituída é disciplinada cada qual por lei especial própria para tal propósito. Em circunscrição normativa, ressalta-se, restou devidamente explicitada pelo próprio Código Civil, em seu artigo 1368-A, introduzido pela Lei 10.931 de 2004, ao dispor textualmente que, aspas, as demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial. 2.1. Vê-se, portanto, que a incidência subsidiária da lei adjetiva civil em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infungíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar
lacunas e a solução ofertada pela lei geral não se contrapuser às especificidades do Instituto por aquela regulada. Tá bom? Vamos lá, tópico, próximo slide vai mostrar aqui, ó. Tópico 3.1. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se desde então plenamente válida e eficaz entre as partes. A consecução do registro do contrato no tocante à garantia ali incerta afigura-se relevante, quando muito, para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade. 3.2. Efetivamente, todos os direitos e prerrogativas conferidas ao credor fiduciário, decorrentes da cessão fiduciária devidamente explicitados na lei, tais como o direito de posse do título, que pode ser conservado e recuperado, inclusive contra o próprio cedente, o direito de receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente, a outorga do uso de todas as ações e instrumentos judiciais e extrajudiciais para receber os créditos cedidos, entre outros, são exercitáveis imediatamente à contratação da garantia, independente de seu registro, tá? Então, ó, só voltando um pouco aqui. Vocês estão verificando, né? Ó, não se esqueçam do próximo Arispijus, tá? Com o Dr. Leonardo Brandelli na semana que vem, tá? Então, o próximo Arispijus é com o Dr. Leonardo Brandelli na próxima semana. Vocês podem verificar aqui, né, que a jurisprudência, ela acaba, né, ela acaba por consequência aqui, este voto, né, esta jurisprudência, acaba mudando, de certa forma, o entendimento legislativo. Né? A necessidade de registro pelo STJ hoje, né, já forma-se uma corrente lá de que esse registro ele efetivamente não é necessário. O que eu vou ser muito sincero, tá? O que eu discordo, eu acho que tem que haver esse registro, né? Mas esse voto, justamente eu trouxe ele aqui para justamente nós refletirmos sobre ele. Esse voto, o que ele está dizendo? Não. No máximo, esse registro vai tornar público, mas a cessão fiduciária ela já ocorreu no momento da contratação. Isso vai de encontro, por exemplo, e aqui eu vou citar aqui no final, né, vai de encontro às súmulas do TJ de São Paulo. Né? O TJ de São Paulo tem matéria sumulada com entendimento divergente. Tá? Então, nós veremos aqui que há uma divergência, tá bom? Então, continuando, ó. 3.3. Por consectário, absolutamente descabido reputar constituída a obrigação principal, mútuo bancário, representado pela cédula de crédito bancária emitida em favor da instituição financeira, e ao mesmo tempo considerar pendente de formalização a indissociável garantia àquela, condicionando a existência desta última ao posterior registro. Tá? Próximo, nós veremos aqui, ó. Não é demasiado ressaltar, aliás, que a função publicista é expressamente mencionada pela Lei 10.931 de 2004 em seu artigo 42, ao dispor sobre cédula de crédito bancário, em expressa referência à constituição da garantia, seja ela fidejussória, seja ela real, como no caso dos autos. O referido dispositivo legal preceitua que essa garantia, aspas, para valer contra terceiros, ou seja, para ser oponível contra terceiros, deve ser registrada. De se notar que o credor titular da posição de proprietário fiduciária sobre direitos creditícios, excluídos dos efeitos da recuperação judicial, não opõe essa garantia real aos credores da recuperanda, mas sim aos devedores da recuperanda, o que robustece a compreensão de que a garantia sob comento não diz respeito à recuperação judicial. Assentado que está que o direito creditício sobre o qual recai a propriedade fiduciária é de titularidade resolúvel do banco fiduciário, este bem, a partir da cessão, não compõe o patrimônio da devedora fiduciante, a recuperanda, sendo, pois, inacessível aos seus demais credores e, por conseguinte, sem qualquer repercussão na esfera jurídica destes. Não se antevê, por conseguinte, qualquer frustração dos demais credores da recuperanda, que, sobre o bem dado em garantia, fora dos efeitos da recuperação, não guardam legítima expectativa, tá? Continuando aí. Aí nós temos aí o recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeiro grau, que acolheu a impugnação apresentada pelo banco recorrente para excluir dos efeitos da recuperação judicial seu crédito garantido pela cessão fiduciária.
cessão fiduciária que não estava registrada. Vejam que isso aqui não é um entendimento pacífico, tá? Olha lá, acórdão. Vistos, relatados e discutidos, esses autos acórdão os ministros da terceira turma, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por maioria, dar provimento ao recurso especial, tá? Ok. Aí vejam na próxima, quer ver, ó? Informações adicionais, ó, voto vencido, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Ausente o registro da cessão fiduciária de créditos, remanesce em face dos demais credores abarcados pela recuperação judicial a natureza quirografária do crédito habilitado. Então vejam, ó que importante, tá? A turma tomou por cautela deliberar a respeito da garantia da cessão fiduciária, né, dessa cessão fiduciária, ter sido constituída no momento em que o contrato foi firmado. Todavia, o ministro Sanseverino foi voto vencido, né, e o voto dele foi no sentido de que, não havendo o registro, não há a cessão, não há, por consequência, a constituição do direito fiduciário, né? Então, há o voto divergente. Como eu disse para vocês, isso vai de encontro, né? Por exemplo, às súmulas do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Então, as súmulas ainda em vigência, né? A súmula 59 do TJ de São Paulo diz assim, ó: classificados como bens móveis para os efeitos legais, os direitos de créditos podem ser objeto de cessão fiduciária. Então, o contrato, o título de crédito pode ser objeto de cessão fiduciária, até aqui, normal. Súmula 60. A propriedade fiduciária constitui-se com o registro do instrumento no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor. Ou seja, né, o que nós temos aqui, né, na súmula 60 do TJ de São Paulo? Que há necessidade do registro. Se não houver o registro, não estará o crédito sendo caracterizado a propriedade fiduciária em razão daquele crédito. Aquele crédito não terá a sua propriedade fiduciária, né? Então, o STJ vai caminhando para a não necessidade do registro, o que vai, na minha opinião, contrariamente à legislação, à Lei 10.931 de 2004, que lá no artigo 42 fala da necessidade desse registro para tornar efeito perante terceiros, né? Então, eu entendo que há necessidade do registro, porém o STJ tem caminhado justamente para o contrário. Olha, os créditos oriundos de cessão fiduciária terão a garantia fiduciária ali configurada no momento em que o contrato é assinado entre as partes e não no momento em que existe o registro, tá bom? Senhores, a nossa jurisprudência conectada de hoje, né, trouxe esse tema relevante, esse tema extremamente importante, principalmente no momento de crise econômica e financeira do país, onde diversos empresários, né, estão buscando a recuperação judicial como forma de superação da sua crise. A trava bancária, né, essa cessão fiduciária, também conhecida como trava bancária, é algo extremamente importante porque tira da recuperação judicial uma determinada categoria de credores. E esta trava bancária depende efetivamente, segundo a legislação e segundo a súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo, do necessário registro no cartório de registro de títulos e documentos do domicílio do devedor. Todavia, nós verificamos que os tribunais superiores, que o STJ, tem mudado esse entendimento. Ele tem entendido que esta garantia fiduciária estará consubstanciada, estará ali efetivamente consolidada no momento em que as partes firmarem o compromisso contratual. Então, nós temos aí um momento de mudança, tá? Dentro desse cenário de registro de cessão fiduciária de crédito, tá bom? E aí, deixa eu ver aqui no meu WhatsApp se temos aqui perguntas, né, do pessoal que está nos assistindo em todo o Brasil, tá? Vamos ver aqui. Ó, cadê? Ó, por enquanto não tem nenhuma aqui, ó. Cadê a turma? Cadê a turma se manifestando, fazendo perguntas aí? Felipe, cadê você, Felipe? Ó lá, ó. Ó, aqui, ó. Felipe tá me mandando aqui que hoje não tem pergunta.
Ou então, isso é um bom sinal, ou mal, né? Ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, né? Não, acho que todo mundo aí com certeza deve ter entendido, mas vocês fiquem ali à disposição. Eu vou deixar aqui as minhas páginas, tá? Na internet, para que vocês possam, efetivamente, caso seja do interesse de vocês, acessarem, né? Me adicionarem. É o meu nome completo, Paulo Roberto Bastos Pedro 2 no Facebook, tá? Facebook Paulo Roberto Bastos Pedro 2, romano, em seguida, que é a página 2, porque a página original com o meu nome, ela já está completa. Então é Paulo Roberto Bastos Pedro 2. E vocês também podem me achar no Instagram, Paulo RB Pedro, tá? O meu Instagram é @PauloRBPedro. Paulo, R de rato, B de bola, Paulo, R de Roberto, B de Bastos, Pedro. Paulo RB Pedro, vocês vão me achar no Instagram. E no Facebook, o meu nome completo, Paulo Roberto Bastos Pedro, no perfil 2, ok? Agradeço a todos, agradeço ao pessoal da Arisp por mais esta oportunidade de poder estar aqui. Agradeço a todos que estão nos assistindo e recomendo, semana que vem há também aqui o nosso programa, haverá na TV Registradores lá o nosso querido, o Leonardo Brandelli, tá? Ele estará aqui no Arisp Jus, né, o Leonardo Brandelli. Então, peço que vocês estejam presentes mais uma vez neste canal do Arisp da TV Registradores, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!